Olá amigos, eu chamo Paulo Oliveira e a pedido de várias famílias vou começar a gravar uns vídeos, nomeadamente como temáticas história, geopolítica, curiosidades e também estudos, pequenos estudos bíblicos, não é? Pequenas palavras bíblicas. Eu não vou vos maçar com muito tempo, serão 10 minutos no máximo. E o objetivo disto é que todos nós possamos também aprender um bocadinho mais. Aprendem, vocês aprendem e eu também aprendo. Porque quando eu estou a estudar qualquer coisa também vou aprendendo. Vou aprendendo. E portanto o objetivo é que nós possamos, de alguma forma, de forma sucinta, possamos aprender cada vez mais. E hoje que hoje vamos começar com uma palavra bíblica, não é? Vamos começar no Segunda de Reis, na Bíblia, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no capítulo 5 e entre os versículos 1 e 19, vem lá a história de Naamã. Naamã, que era um general assírio. E o Naamã era alguém que era muito importante no reino, para aquele reino. Só que era alguém que tinha uma posição importante, portanto, ele com certeza tinha títulos, tinha dinheiro, tinha poder, tinha conhecimentos, tinha influência, mas acima de tudo, ele tinha uma coisa que ninguém desejava, que era uma doença muito rara e uma doença incurável e uma doença que o afastava do meio, que o iria afastar do meio social. E apesar de todo o poder, apesar de todo o prestígio, o Naamã mais tarde ou mais cedo iria ter que abandonar aquilo tudo. E a doença era a lepra. E como sabem, a lepra era não só uma doença que era física, mas também para a época era considerada uma doença também de índole espiritual, não era? Uma coisa maldita. E portanto era a coisa de alguém que iria perder tudo o que tinha e alguém que iria perder também o prestígio, ia perder também a capacidade de influência na sociedade onde ele estava, porque era alguém que teria que ser afastado absolutamente do seu povo e do meio onde vivia. E portanto, Naamã, que foi provavelmente a todos os médicos conhecidos da época, meus amigos, Naamã de repente viu-se sem esperança. Viu-se sem esperança, mas esta parte bíblica demonstra uma coisa, que é, mesmo quando nós estamos sem esperança, há uma coisa que é importante. Em Deus há esperança. Em Deus há esperança. E, portanto, foi isso que aconteceu. Naamã tinha lá em casa, portanto, lá onde ele vivia, no seu palácio, com certeza, tinha uma criada, que era, na realidade, seria uma escrava, não é? Tendo em conta a época, os tempos da época, não é? Em que se guerreava, em que se tomavam territórios, em que tribos e clãs lutavam uns contra os outros. E, portanto, tinha lá uma criada que era judia, que tinha sido deportada, levada para a Síria e, portanto, era criada do rei. Mas o Naamã até se devia ser uma boa pessoa em termos de caráter, porque reparem, a criada, aquela judia, ficou triste, compungida de dor e de tristeza, ver o seu senhor a estar naquela posição. E então vai ter fala com a mulher com a esposa do Naamã e disse: olha, na minha terra, há um profeta que é capaz de curar. Em nome de Deus, ele é capaz de curar. E, portanto, a esposa vai falar com o marido provavelmente cético, era mais uma, mas também, como se costuma dizer em bom português, perdido por 100, perdido por 1000. E, portanto, ele resolve também aceitar a proposta, por assim dizer. Então vai ter com o rei, como aquilo era um território estrangeiro, por assim dizer, vai ter com o rei, e o rei diz: sim, vais para a Síria, eu vou escrever um documento, um salvo-conduto, por assim dizer, em que tu vais ter com o rei da... vais para Israel, desculpa. Vais ter com o rei de Israel e vais mostrar aquele documento e a dizer que, de facto, ele tem lá como ele deve saber, tem lá um profeta, alguém que te vai resolver o teu problema. E, portanto, Naamã prepara tudo. Prepara tudo. E há uma coisa aqui importante que se pode ver, que podemos ver, eu até vou socorrer aqui também dos apontamentos, que é aquela serva era anónima, era pobre, com certeza, mas era alguém muito poderoso em termos
de aquilo que nós podemos ter, que é a palavra de Deus na nossa vida e os conselhos que Deus pode dar. E, portanto, ela foi uma espécie de correia de transmissão, foi uma correia de transmissão, para que alguém que tinha um problema pudesse ser resolvido porque Deus podia atuar através dela. Isto prova ainda um bocado uma coisa, que é, Deus muitas vezes não escolhe os mais capazes, mas capacita o que escolhe. E, portanto, isso não quer dizer que nós não possamos, na nossa vida, ou não devemos mesmo, tentarmos sermos mais capacitados possíveis naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, na igreja, onde estivermos, em qualquer atividade, devemos tentar ser o melhor possível. E sermos bem qualificados e nos qualificarmos. Mas a verdade é esta. Deus, acima de tudo, escolhe as pessoas que estão disponíveis. E aquela menina podia estar calada. A menina podia estar calada, aquela jovem. Mas não se calou. Ela não se calou porque ela sabia que havia a oportunidade de realmente o seu Senhor ser curado, porque havia o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro estava onde? Estava em Israel. E, portanto, Naamã, portanto, é enviada aquela carta, portanto, aquele documento vai à delegação de Naamã, uma grande delegação, com certeza, porque uma grande delegação não só com bens materiais, mas também com pessoal para fazer segurança. E aquela carta, quando chega ao rei de Israel, ele fica absolutamente chateado, porque ele começa a dizer, o homem começa a falar lá com certeza com os seus conselheiros, e começa a dizer, este tipo, desculpem a expressão, referindo-se ao rei da Síria, está a arranjar um pretexto para haver uma guerra contra nós. Porque ao acontecer isto, ao dizer que vem lá alguém com um problema de uma doença grave, que é a lepra, isto, se não for curado, ele arranja um pretexto para nos invadir. Portanto, isso era a perspectiva negativa de alguém, que há sempre alguém negativo no meio destas histórias. Quando Deus pode fazer grandes coisas na tua vida, haverá sempre alguém a pensar na forma negativa. Haverá sempre alguém a pensar de forma negativa. Mas toda a ação decorreu, chegaram a Israel e então vão a ter a casa do Naamã, do Eliseu. Naamã vai ter a casa do Eliseu. E vai ter a casa do Eliseu, do profeta Eliseu, e diz, olha, estou aqui para me curares, e portanto faz o que tens a fazer. E o Eliseu, por e simplesmente, fez uma coisa extraordinária, que foi, nem sequer o recebeu. Não estou interessado, não o recebo. Mandou um criado a dizer, olha, tu dizes lá a esse forasteiro, a esse general forasteiro, que simplesmente faça uma coisa. Banhe 7 vezes no Rio Jordão. No Rio Jordão. E eles transmitem aquilo ao rei. O rei transmitem aquilo ao general. E o general Naamã, com certeza que era alguém, isto como se nós conhecemos a hierarquia militar, um soldado não dá ordens a um general, com certeza. Portanto, não dá ordens, ninguém dá ordens a um general. Mas a hierarquia militar tem uma cadeia, não é de comando, não é de comando. Não é quando alguém quer transmitir uma ordem, tem que ir naquela cadeia de comando. E, portanto, o Naamã ficou aborrecidíssimo, quer dizer, ainda por cima, banhar-me neste Rio Jordão, este rio aqui. Nós temos lá rios na nossa terra muito melhores, muito mais límpidos, muito mais, certo, até saudáveis à vista, e então eu agora vou-me banhar aqui, e não faço, e não quero fazer, e não me apetece fazer. E, portanto, lá está a tal birra de alguém que acha que sabe mais do que quem sabe. E muitas vezes o orgulho, meus amigos, atrapalha um recomeço. E, portanto, o Naamã tinha ali uma oportunidade de um recomeço. E o orgulho atrapalha o recomeço. E, portanto, nós às vezes ficamos orgulhosos e naturalmente, porque Naamã, certo, esperava algo grandioso. Ali uma espécie de ou uma espécie de algo mágico, e não ia acontecer. O que ia acontecer era uma coisa muito simples. Era verdadeiramente Deus trabalhar através também do esforço de Naamã, do próprio esforço do que Naamã tinha. Portanto, o recomeço exige humildade.
para obedecer. E nós temos que obedecer a Deus mesmo quando não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, porque a obediência liberta e transforma, meus amigos. É. A obediência liberta e transforma. Portanto, aquele general não estava disposto a ouvir um criado a dizer: olha, tu agora vai dar aí 7 mergulhos. E ele não estava. Não estava. Mas depois houve alguém com bom senso diz assim: epá, mas agora nós fizemos este caminho todo e de repente vamos voltar para trás que não dá para nada. E diz-lhe assim: ó, general, pá, se fosse o próprio profeta de voz dele a dizer os 7 mergulhos, tu não davas? Ele disse: dava. Então qual é o problema? Ele transmitiu através do outro. Vamos lá tentar, é mais um. E ele lá foi. E ele foi, deu aqueles mergulhos todos. E portanto, mais do que a sua pele curada, mais do que as suas feridas, não é? Aquelas mutilações que provavelmente já estariam a acontecer no seu corpo curadas, foi o seu coração curado. Portanto, a obediência a Deus é o caminho para um novo recomeço. Basicamente, a obediência a Deus é um caminho para um novo recomeço. Portanto, a fé verdadeira mudou o rumo da vida de Naamã. E mais, e aí está a diferença, porque é que ele obedeceu a Deus, não só a parte física que se curou, como ele disse: não, verdadeiramente, agora não há outro Deus senão o Deus de Israel. Pois, não há outro Deus senão através do Deus de Israel. Portanto, este recomeço de Naamã não foi só físico, mas acima de tudo espiritual e acima de tudo também eterno, porque ele reconheceu Deus, o Deus de Israel, como alguém que transformou a sua vida física e espiritual. Portanto, só para acabar e dizer que Jesus tem um plano completo para nos transformar. Portanto, e é um plano que não é meio plano. Não é meio plano, não é um quarto de plano. Não, é um plano completo. E, portanto, nós, na nossa vida, temos sempre a oportunidade de ter um novo recomeço. Obrigado. Ultrapassei um bocadinho o tempo. Para a próxima teremos outro tema.